Olá pessoal, Ricardo Lobo na área e hoje vamos falar sobre sexo. Nós vamos falar sobre reprodução sexuada. Você já viu, com certeza, o vídeo da reprodução assexuada, que tem lá as vantagens, as desvantagens, os vários tipos, o exercício, tudinho. Então, mas beleza. Aí você tem um segundo vídeo sobre reprodução e agora vamos falar sobre os vários tipos de reprodução sexuada, como é que nós diferenciamos, tá? E a primeira coisa, de novo, vantagens e desvantagens, já comentamos sobre isso. E, obviamente, as vantagens que tem na reprodução sexuada são as desvantagens da assexuada e vice-versa. Como assim? Olha só, vantagem da reprodução sexuada é claro que é a variabilidade genética. É claro que é, tá? E essa variabilidade genética é que faz com que uma população ela seja mais resistente a variações do meio, claro, porque existem indivíduos diferentes e aí dificilmente você vai ter problemas tão graves que consigam eliminar a população por completo. E aí a seleção natural vai se impondo e vai melhorando essa população ao longo do tempo, tá? Então a variabilidade genética e consequentemente a maior resistência dessa população a variações do meio é as suas as suas principais vantagens. E a desvantagem? Pô, claro que é o contrário. Então, assim, ela é mais demorada, ela gasta mais energia, ela é menos confiável. Mas por que, Lobo, ela gasta mais energia? De cara, você tem que encontrar um parceiro sexual e convencer o parceiro sexual a reproduzir, né, com o indivíduo. Já não é uma coisa tão simplória, ok? Então isso já é um gasto maior de energia, porque ela não é confiável, porque a reprodução sexuada é uma loteria. Você não sabe o que é que vai sair de uma reprodução sexuada, é uma tentativa de mudança. Mas quem disse que os filhos vão ser melhores que os pais? Podem ser, claro que podem ser, necessariamente serão? Não. Tá? Então a reprodução sexuada é uma tentativa de mudança, mas essa mudança não é garantia de perfeição, não é garantia de sucesso. Beleza? E como é que a gente vai diferenciar a reprodução sexuada? Primeiro em micro-organismos. Professor, em micro-organismo tem reprodução sexuada. Rapaz, isso é um bom questionamento, tá? Porque existe uma discussão até hoje sobre isso. O que é exatamente a reprodução sexuada? Porque micro-organismo, por exemplo, não produz gametas. Como é que é uma reprodução sexuada em micro-organismo? Alguns dizem que não é nem uma reprodução sexuada, que é apenas uma recombinação gênica, tá? Porque a reprodução sexuada em micro-organismo é quando há transferência de material genético de um micro-organismo para outro. Mas a quantidade de indivíduos permanece a mesma. Aí eu transferi o material genético de um para o outro. Mas se a quantidade permanece a mesma, então não aumentou o número de indivíduos. Para isso seria o quê? Teria que ter uma reprodução assexuada lá por bipartição, por divisão binária. Em micro-organismos, tá certo? Então existe essa discussão, mas tem autor que aceita, tem autor que não aceita, a gente vai considerar aqui como uma forma de reprodução sexuada ou, você quiser, uma forma de recombinação gênica entre micro-organismos. E o primeiro exemplo é a conjugação. E a conjugação é a transferência de material genético de um micro-organismo para outro através de uma ponte citoplasmática, que você está vendo aí na imagem. Dá uma olhada aí na imagem, o que você está vendo? Tá? Isso aí são duas bactérias, são dois bacilos. Essa eu vou até dizer qual é. Isso aí é a salmonela, é a causadora da febre tifoide. Isso é uma foto de microscopia eletrônica, tá? Dentro da alça intestinal e mostrando uma cena de sexo explícito entre bactérias. Você está vendo aí essas pontes citoplasmáticas entre elas, fazendo com que elas formem uma ligação entre o seu citoplasma e aí ela pode duplicar o seu material genético, parte desse material genético e transferir essa duplicata para outra. Professor, e daí que imagine que uma bactéria ela pode ser resistente à penicilina, porque ela nasceu assim, ela não ficou assim, ela é resistente à penicilina, a outra não é resistente à penicilina, a irmãzinha dela que está ali, tá? E ela pode pegar, duplicar um pedaço do seu material genético e transferir para outra a informação
de resistência à penicilina e as duas ficarem resistentes à penicilina. E pode acontecer também o processo contrário, tá? Então é uma forma de ajudar a resistência da população, essa transferência, né, de material genético entre uma bactéria e outra, inclusive. Bactérias que formam colônias, elas tendem a ser mais resistentes do que bactérias que fiquem isoladas, tá? Então, aproveitando para falar um pouco de programa de saúde, de ecologia, porque biologia é uma coisa só. Ele está falando de um tema específico aqui, mas não tem como a gente isolar esse tema de todos os outros, tá? Se você pensar dessa maneira, se você pensa como eu, curte o vídeo, meu irmão. Curte o vídeo, tá? Se inscreve no canal, espalha a informação, ajuda aí. Bom, então isso ocorre em micro-organismos, bactérias e protozoários. Uma outra forma de reprodução assexuada, ou de recombinação gênica entre micro-organismos, é chamado de transformação. Desculpa aí para não pegar aí o som não atrapalhar. Transformação gênica ou transformação bacteriana. O que acontece? Bacteriana. O que acontece aí? Uma bactéria morreu, essa azulzinha morreu. Quer morrer? Morreu, pô. Não importa, ela morreu. E aí seu material genético foi espalhado no ambiente. Aí outra bactéria, aquela verdinha, vamos repetir para poder mostrar a vocês de novo isso. Essa verdinha, ela vai capturar o material genético da azulzinha que morreu. Aí o material genético dela tá aí, solto no meio. Não foi ela que doou, ela morreu. O material ficou solto e a outra foi lá e pegou, absorveu esse material genético e se transformou nessa bactéria azulzinha. Olha, esse aí particularmente é citado quando se fala do experimento de Griffith. Já ouviu falar de Griffith, tá? Griffith foi um pesquisador que ele mostrou isso, tá? Ele deduziu essa forma de reprodução sexual entre bactérias quando ele pegou bactérias patogênicas, bactérias que causavam a morte de cobaias, capsuladas, injetou nas cobaias, as cobaias morreram. Dessa mesmo tipo de bactéria, só que as bactérias não capsuladas, injetou em outras cobaias e as cobaias não morreram, mostrando que o que causava a grande patogenicidade dessa bactéria era a cápsula da bactéria. Tá? E daí que ele pegou essas bactérias que eram capsuladas, as que matavam, colocou numa solução, colocou numa centrífuga e a rotação foi suficiente para fazer elas estourarem. Ele matou essas bactérias. Matou. Aí pegou essa solução, com essas bactérias mortas, destruídas, e injetou naquelas cobaias que estavam com bactérias sem a cápsula, não capsuladas. E aí, depois de um tempo, essas cobaias morreram. O que foi que aconteceu? As bactérias não capsuladas, elas absorveram o material genético daquelas capsuladas que estavam mortas, transformaram-se em bactérias capsuladas, acabando matando as cobaias. Esse experimento já foi citado muitas vezes em prova. Tu não pode deixar de ouvir falar do experimento de Griffith sobre transformação gênica ou transformação bacteriana, tá bom? E a terceira forma, né, de recombinação gênica entre micro-organismos. Talvez eu esqueça de tirar o som. É a transdução. Transdução, tá? Isso que é a transdução. É a transferência de material genético de um micro-organismo para outro, uma bactéria para outra, através de um vírus. Nesse caso aí, o bacteriófago, fago, que é esse vírus verdinho aí, que parece um robozinho, tá? Que ele injeta o material genético numa bactéria, se multiplica dentro dela até matar essa bactéria. E aí, quando ele está se multiplicando, ele pode pegar um pedaço do material genético da bactéria ficar dentro dele. E aí, quando ele vai infectar outra bactéria, ele não transfere só o material genético dele, mas também um pedaço do material genético da bactéria que ele matou anteriormente. E aí nada. E aí essa próxima bactéria pode morrer também, ou continuar havendo essa transferência, ou essa bactéria, de repente, ela é resistente a esse bacteriófago e só faz receber o material genético da outra que ele matou. Então, houve transferência de material genético entre
duas bactérias e essa transferência ocorreu através de um vírus. Aí é chamado de transdução. Dá uma olhada nesse esquema. Esse esquema é massa, porque ele mostra as três formas ao mesmo tempo. Tu consegue identificar, tu consegue dizer aí quem é quem, tá? Se eu colocasse aqui, eu dissesse, olha, esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2, esse aqui é o número 3. Quais são as formas? Essa primeira. Tu vai ver que essas duas bactérias estão se tocando, elas estão se tocando e uma está transferindo material genético para outra. Isso é a conjugação. Já nessa segunda aqui, olha o que está acontecendo na segunda seta aqui, ó. É um material genético que está aqui, ó, num ambiente solto, tá? Ele veio de uma bactéria que morreu, olha, esse aqui, esse mastigado aqui, ó, uma bactéria que morreu, tá? Tá solto e foi absorvido por essa bactéria. É uma transformação. E aqui embaixo, nessa terceira seta, você tem um vírus saindo de uma bactéria e injetando material genético na outra. É uma transdução. Uma imagem muito boa para um quesito. Colocar os três, vocês veem, ó, quem é quem, tá? Ufa! E organismos pluricelulares? E organismos pluricelulares em animais. Existem várias formas de reprodução e a gente vai classificá-las de várias formas. Por exemplo, essa classificação ela pode ser de acordo com a divisão sexual. Como assim, logo? Os organismos podem ser monoicos ou podem ser dioicos. Isso presta atenção, que muita gente confunde isso, poxa. Olha, entre os animais sempre existem os dois sexos. Sempre existe o masculino e o feminino. Só que esses dois sexos podem estar no mesmo indivíduo ou podem estar em indivíduos separados. Se estiverem no mesmo indivíduo, produzindo espermatozoides e óvulos no mesmo indivíduo, então aquele indivíduo é monóico, hermafrodita, tá? Se naquela população, não, você tem o sexo masculino no indivíduo, o sexo feminino em outro indivíduo, então eles são dioicos, eles têm sexos separados. Cuidado, porque muita gente diz, dioico é quando tem os dois sexos. Não. Sempre existem os dois sexos. Se eles estão num indivíduo só, monóico, hermafrodita. Se estão indivíduos separados, dioicos, tá? Cuidado com isso. Muita gente confunde esse negócio. E tu vai curtir essa informação porque tu ia confundir, viu? Aqui, olha, você vê, as minhocas, elas são monóicas, tá? Elas são hermafroditas, mas para aumentar a variabilidade genética, elas não fazem autofecundação, elas fazem fecundação cruzada. É o que você está vendo aí, duas minhocas se encontram, ó, elas ficam aqui, uma antiparalela à outra, e elas trocam espermatozoides. Trocam espermatozoides, cada uma vai para o seu cantinho, vai liberar óvulos, e elas vão fecundar os espermatozoides da outra com os seus óvulos, e as duas saem grávidas, e vão produzir seus ovinhos e tal. Então, nas minhocas, elas são monóicas, com fecundação cruzada, tá? Outra forma de você classificar a reprodução sexual é se a fecundação ela é interna ou se a fecundação ela é externa, tá? Daí, isso é muito simples. Vantagem e desvantagem. Tu consegue dizer quais são as vantagens de uma fecundação interna, quais são as vantagens de uma fecundação externa? A vantagem da fecundação interna é limitar o ambiente para que a fecundação ela ocorra mais facilmente. Sim, tá? Então, se eu dizer assim, ó, se eu pedisse a você, procure uma pessoa em tal bairro, você tem uma chance. Procure essa pessoa em determinado estado ou país, é muito mais difícil, né? Porque o ambiente se tornou muito maior. É a mesma ideia. Então a fecundação interna ela faz com que o ambiente seja limitado, a chance dos gametas se encontrarem é muito maior. Qual é a desvantagem? Convencer o outro a fecundação interna, não é uma coisa fácil. Aí a foto aí dos leões, né? A leoa não pensa que ela vai dando sopa para qualquer leão, não. Então o cara tem que conquistá-la, né? Tem que mostrar que é um bom provedor, tá certo? Que vai defender os filhotes. Então ele vai ter que convencê-la. Isso é um desgaste físico, um desgaste, né, energético bem grande. Então, vantagem e desvantagem de uma fecundação interna. E uma fecundação externa. Tem um videozinho aqui, ó. Eu vou dizer se eu corto o som.
O que são isso? O que é isso aí, Lobo? O que é isso? O que é isso? Isso é uma colônia de corais, de quinidários, e aí eles estão fazendo a reprodução sexuada, tá? Como é que eles fazem? Você tem uns liberando os ovos, óvulos, são óvulos, ó, liberando os ovos, e aí tem outros liberando espermatozoides. Olha, essa poeira, essa venda aí, parece uma poeira, né? Mas é água, né? Tá? Isso são espermatozoides. Então eles liberam óvulos e espermatozoides da água, e te vira. Exatamente. Então a fecundação ela é externa. Qual é a vantagem disso? Como eu disse, o gasto energético é menor, não tem que convencer ninguém, joga na água, tal. E qual é a desvantagem? Obviamente a chance de acontecer é menor, vai estar mais desprotegido, né? Porque isso é um banquete para outros organismos que estão passando aí cheio de comida, ó, cheio de óvulo, né? Ali, e espermatozoides para servir de alimento. Então, vantagens e desvantagens da fecundação interna e da fecundação externa. Outra forma da gente classificar os seres vivos é como é que onde é este desenvolvimento deles, tá? Então eles podem ser, por exemplo, ovíparos. Ovíparo quando põe o ovo fica fora da mãe, tá? É o caso a grande maioria dos répteis, é o caso das aves, elas são ovíparas. Qual é a vantagem disso? A vantagem é uma certa economia de energia. Por quê? Porque como ele põe o ovo ali e vai-se embora, não precisa ficar cuidando muito, tal, não precisa carregar, né? Então isso economiza energia. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que aquele filhote ele se torna muito mais fragilizado, né? A chance dele sobreviver a isso é muito menor. Então, sempre existem vantagens e desvantagens quando existe mais de uma opção para algo ser realizado, tá? Ovíparos. E os ovovivíparos. Põe ovo, mas o ovo fica dentro da mãe. Pessoal, o que é isso aí? É um tubarão. É um tipo de tubarão. Na verdade, tubarão existe de todo tipo. Tubarão tem ovíparo, tubarão tem ovovivíparo, tubarão tem vivíparo, que a gente ainda vai falar, né? Depende da espécie. Esse aí, ele é ovovivíparo. Põe ovo e o ovo fica dentro da mãe. A vantagem óbvia é que está mais protegido. A desvantagem é que há um gasto maior de energia. Claro, tá? Inclusive, se um filhote aí nascer muito antes dos outros, come os irmãos, viu? Paciência, né? É a natureza. Terceiro, ovulíparo. Você não tem tubarão, não. Que é isso, pessoal? Ovulíparo é quando a fecundação é externa e esse não tem um ovo com casca, fica fora da mãe, tá? Não tem ovo com casca, a fecundação externa é na água, é o caso dos anfíbios, a maioria, nem todos, mas a grande maioria dos anfíbios, é o caso da grande maioria dos peixes, tá? São ovulíparos. Então, quando põe o ovo sem casca, quando a fecundação foi externa e fica lá na água. E, finalmente, o vivíparo, que somos nós. Não tem ovo. Não tem ovo. Lembra que a gente também chama de ovo zigoto da primeira célula, mas... Não. Coisa, tá certo? Então, assim, não tem ovo, a gestação é toda dentro da mãe. Tem tubarão que tem isso aí, tem tubarão que tem uma estrutura semelhante à placenta, pessoal, tá? Então, vivíparo quando tem o desenvolvimento todo dentro da mãe. A grande vantagem, é claro, que é a proteção, porque você vai ter que matar a mãe para matar o filhote. Agora, qual é a grande desvantagem? É o gasto de energia, porque esse bebê aí dentro, meu irmão, oxe, vai tentar sugar o que puder da mãe de nutrientes, tá? Então, todos têm vantagens e desvantagens. Para a gente sair fechando esse processo, vamos falar sobre o desenvolvimento, que pode ser direto ou indireto. Quando é que o desenvolvimento ele é direto? Quando não existe estágio larval. Então, o filhote ele é semelhante ao adulto, só que um tamanho miudinho. Você está vendo aí esse escorpião, tá? Escorpião fêmea, né?
Ele está carregando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 filhotes nas costas. E apesar da cor diferente, tá, você vai ver que os filhotes têm a mesma estrutura do adulto. Então tem aqui, ó, os pedipalpos, né, o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Tem o telson, o que é um telson? Telson é esse rabinho aqui do escorpião, ó. É o prolongamento do abdômen, que tem um ferrão e tal. Então ele tem a mesma estrutura da mãe. É o nosso também, né? O bebê humano é como um adulto, tem a mesma estrutura, só que tamanho miniatura, não é não? Então, desenvolvimento direto. E o desenvolvimento indireto. Vou pegar o videozinho aqui. Tá o som, para não atrapalhar. Desenvolvimento indireto é quando tem estágio larval. Tá? E o maior exemplo disso na natureza, não tenha dúvida disso, é o caso da borboleta. É muito citado, velho. Porque todo mundo conhece a larva da borboleta, pô, que é a lagarta, tá? É uma lagarta. Inclusive, lagarta de fogo é a larva da mariposa, tá? Parece mais diferente. Tá? Então a lagarta é a fase larval. Eu acho particularmente esse caso excepcional. Inclusive a foto inicial, né, do nosso vídeo são ovos de borboleta. Ninguém sabia o que são esses mini churros aí, né? São ovos de borboleta. E aí vão eclodir desses ovos, então é ovíparo, né? A larvazinha, ó. E essa larva, ela não vai fazer outra coisa na vida a não ser comer. Ela só vai fazer comer. Inclusive, a maior parte da vida de uma borboleta não é borboleta, é lagarta. É como lagarta, não é borboleta, não. E aí, essa lagarta, ela vai passar os dias que ela tem, umas 2 semanas como lagarta, depende muito da espécie, né? Ela vai passar esse tempo todo só comendo, 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 comendo. Por que ela está comendo tanto? Para conseguir energia, para poder sofrer a metamorfose e virar borboleta. Então ela vai comer, 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 comer. Você está vendo aí, ó. Vai pegar aí, danar. Por isso que é uma praga na agricultura se tiver muita lagarta, né? Porque vai acabar com a planta comendo as folhas da bichinha todinha. Mas aí ela vai, né, consumir, comer. Vamos dar uma deitada aqui do vídeo. E aí, quando ela estiver entupida de energia, cheia, cheia, cheia de energia, ela vai buscar um lugar tranquilinho, um lugar calminho, e ela vai se prender a esse local e formar o casulo. Ela vai pegar, formar um casulo, o casulo vai formar dentro dela. Forma um casulo dentro dela, e ela vai romper essa carapaça, esse exoesqueleto, como se fosse uma roupa que ela tivesse saindo, ó. Vai romper, né, o exoesqueleto, liberando a pupa, né, liberando esse momento de transformação, de metamorfose dela. E aí ela vai passar algumas horas ou alguns dias, dependendo, como eu disse, da espécie, para poder sofrer essa transformação e sair com uma borboleta. Deixa eu ir adiantando aqui o vídeo, como eu disse, para não perder tanto tempo, só mostrando isso para você entender. E aí eu acho isso, mas eu ainda acho isso incrível. Olha, você depois da mudança, vê, aí ela já está com borboleta, mas dentro ainda da crisálida, e ela vai se libertar. Eu acho isso incrível porque, assim, quem foi que ensinou isso a ela? É uma coisa impressionante, um instinto, né, vai se alimentar, depois vai sofrer essa metamorfose e vai sair aí como uma borboleta totalmente diferente do que era, porque isso é o que é o desenvolvimento indireto, é quando o adulto é totalmente diferente do filhote, né? E imagine que ela tinha um hábito de comer folhas, tinha um aparelho bucal mastigador, e agora ela vai ter um hábito sugador, de, né, se alimentar de néctar. Ela se arrastava, né, pelas folhas, andando, né, tem as patinhas andando, e agora ela vai poder voar. E quem foi que ensinou isso a ela? Eu acho uma das coisas mais fantásticas da natureza, esse desenvolvimento indireto que é encontrado nas borboletas. É uma coisa impressionante. Tá? Como disse, a gente não tem nem ideia, né, como é que ela
aprende isso, né? Como é que o instinto faz com que ela sofra essa transformação, né? E é meio esquizofrênico isso. Bom, e finalmente, para a gente poder concluir uma observação, que é a neotenia. O que é neotenia? Neo significa novo. Neotenia é permanecer novo, permanecer jovem. Quem não conhece, isso aí é a larva da salamandra, tá? É a axolote. A axolote vem do asteca, significa monstro da água. Ah, o pessoal tem gente que diz, professor, é bonitinho, mas é feio que só molesta. Não? É muito feio. Mas você diz, é bonitinho, professor, é bonitinho, tá bom, fica pra tu. Ó, foi coisa curiosa. Preste atenção, que isso também é quesito de provas. Preste atenção. Tá cansada? Oxe. Preste atenção. Seguinte. A salamandra, ela tem um estágio larval, que é a axolote. A água. Comum, né? Um anfíbio normal, comum. Só que, quando o ambiente estiver muito frio, ela tem uma programação para não sofrer metamorfose. Professor, por que quando o ambiente está muito frio ela não vai sofrer metamorfose? Veja que coisa incrível. Se ela sofrer metamorfose, ela vai para um ambiente terrestre, né? Está ligado que a água tem um alto calor específico e a água retém calor, tá? Então, se tiver um ambiente muito frio, como esses animais, eles são ectotérmicos, eles não têm um controle de temperatura, depende da temperatura do meio para poder sobreviver, para controlar a sua própria temperatura. Se o ambiente estiver muito frio, é mais negócio ela permanecer na água do que ir para o ambiente terrestre. Então já existe uma programação para isso, claro, que deve ser em relação à parte enzimática, que precisa de uma temperatura ideal para poder ativar a metamorfose. Eu não posso nem dar detalhes disso, porque eu não sou especialista. Mas, tá, existe essa programação que faz com que ela amadureça sexualmente, permanecendo com as características morfológicas de uma larva, permanecendo na água com respiração branquial, sendo herbívora, diferente do indivíduo adulto, que tem respiração pulmonar e cutânea, que é carnívoro, tá? Então, assim, esse fenômeno de não sofrer a metamorfose é chamado de neotenia, permanecer jovem. Professor, e aí vai permanecer o tempo todo? Mas e os futuros filhotes? Não, os futuros filhotes vai depender da temperatura do ambiente e eles podem se transformar em novas salamandras, normal, tá? Neotenia, beleza? E claro, no finalzinho, eu sempre coloco um exercício para você. Então, se você quiser dar uma paradinha aí no vídeo para você poder fazer o exercício, depois você ouvir, né, a solução que eu vou dar a ele. Se não, vamos já emendar, tá certo? Para a gente pegar e discutir. Em relação à reprodução sexuada dos animais, assinale a alternativa correta. Letra A. As tartarugas são ovíparas. Eita, poxa, ovípara. Ovípara põe ovo e o ovo fica fora da mãe. Tartaruga é assim. Tu sabe disso, pô, tu já deve ter ouvido falar, né? Desova de tartaruga na praia, né? E depois os ovos eclodem, saem as tartaruguinhas, tal. Tu já ouviu falar disso? Sim, são ovíparas, tá certo. Tem fecundação interna? Tem, tá? Os répteis, eles têm pênis, tem fecundação interna, tá certo, tá? Deve ser até uma coisa complicada, duas tartarugas, aquele casco, que deve atrapalhar. Mas tem, né? Tem fecundação interna. E o desenvolvimento é direto. Também, eu já saio a tartaruguinha com o mesmo formato da mãe, só que tamanho menorzinho, tá certo. Já a resposta é a letra A. Mas peraí, calma. Deixa eu comentar o que tá errado do resto, né? Porque eu odeio a letra A por causa disso, porque o pessoal quer acabar logo. Não, vamos comentar, porque é importante saber explicar o erro, para ter certeza do que tá marcando. Letra B. As borboletas são vivíparas. Ridículo. Borboleta é inseto é ovíparo. Letra C. Os felinos são felino, mamífero, vivíparo. Beleza. Com fecundação interna, tá certo, né? Mamífero tem fecundação interna. E desenvolvimento indireto, não, pô. Mamífero não tem estágio larval, pô.
Letra D. As aves são ovíparas, até porque imagina para a ave voar carregando os ovos. Isso é um peso desnecessário e tal. É até uma adaptação ao voo. Com fecundação interna, tá certo? As aves têm fecundação interna. Lembre que ave hoje em dia, inclusive, é classificado como um grupo de répteis, viu? Acredite se quiser. E desenvolvimento indireto, claro que não, que a ave não tem estágio larval. E letra E, as rãs são ovovivíparas. As rãs são ovulíparas, porque não tem ovo com casca, tá? Então, a resposta foi realmente a letra A. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, avisa todo mundo, se inscreva no canal, tá? Obrigado pela presença. E qualquer dúvida, vai botando aí, e eu vou colocar uma ficha de exercício para você treinar, tá bom? Cheiro para todo mundo, até o próximo vídeo.